e todas as coisas se restabelecerá, e toda treva se dissipará. Os orgulhosos se envergonharão. Olá, pessoal da ABEBM! Saudade de vocês, essa turma aí de Guaratiba, não é? Bom, dessa vez ainda estamos virtualmente, mas eu sei que a casa já está tomando as providências para voltar com a sua palestra presencial, não é? Me parece que a diretoria tem essa preocupação de fazê-la presencial com simultânea transmissão online para o pessoal que está longe. Não é? Então, torcendo para que vocês consigam o mais rápido possível. Estou morrendo de saudade, viu? Não vou negar para vocês, já vivo minha vida aí normalmente, porém, é lógico, com alguns cuidados, álcool gel no carro, né? Evitando aí muita aglomeração, porém, já vivendo a vida, encarando os desafios desse mundo de provas e expiações, graças a Deus, com os números da pandemia aí sob controle. Né? Hoje se desencarna muito mais de acidente de trânsito do que de Covid. Graças a Deus, graças à ciência. E vamos que vamos. Bom, hoje a gente vai falar sobre o quê? Nosso bate-papo vai falar sobre juventude espírita, vai falar sobre os nossos desafios, o meu desafio, o seu desafio. Vamos falar também sobre esse novo normal, esse novo estágio que estamos vivendo. E vamos falar também sobre a tal transição planetária. Né? Esse é o nosso bate-papo de hoje. Fica aí com a gente. Mas antes, vamos trazer uma mensagem de meditação e também nos preparar para a nossa prece agora no início desse nosso bate-papo. Combinado? Então vamos lá. A leitura, a reflexão é de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis. E quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera, em raiva contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Meditando sobre essas palavras, entendemos que, assim como quem mata é condenado, aqueles que sustentam o ódio, sustentam a raiva, também estão se condenando. Se condenando à infelicidade, se condenando ao remorso e, espiritualmente falando, não ficarão em bons lençóis. Depois dessa mensagem de abertura tão significativa para o papo que a gente vai ter aqui hoje, vamos fazer a nossa prece. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos com os corações reunidos, ainda que virtualmente, mas unindo o nosso coração em torno do seu Evangelho. Evangelho que ainda é tão difícil para nós compreender, internalizar e praticar. Que os mentores dessa casa, a BEBM, possam nos orientar nesse momento, possam nos acompanhar e que os corações continuem cada vez mais fortalecidos com a tua luz. Muito obrigado, Mestre. Que assim seja.
Bom, meus amigos, juventude espírita, os nossos desafios no dia a dia, o novo normal e a transição planetária. Vamos bater esse papo, então, à luz do Espiritismo. Né? Primeiro, o recadinho é juventude espírita. Essa juventude que muitas vezes, não só no Espiritismo, mas também em outros segmentos ou na sociedade em geral, não recebe o crédito que merecia. Muitas vezes, nós adultos chatos, conservadores, temos a tendência de achar que a nova geração não conhece o suficiente da vida, que não tem a maturidade devida, que, portanto, não são produtivos e capazes. Um grande erro. E se você que está nos assistindo tem dificuldade em levar o seu jovem para a casa espírita, ou se você é de uma outra casa espírita e está acompanhando a gente aqui online, é muito importante que a gente entenda se a nossa linguagem está dificultando a aproximação e o interesse desses jovens. Porque aquela linguagem chata, cansativa, com palavras de significados pouco conhecidos, quando você dificulta essa linguagem, quando você dificulta esse entendimento, é normal que eu não me identifique. Que eu não me identifique com esse local, que eu não me identifique com esse discurso. E com isso a gente tem instaurado a barreira nesse movimento espírita. E outro fato muito importante que eu gosto de fazer nos meus bate-papos, nas minhas palestras. Vamos falar do Evangelho do Cristo? Vamos. Vamos falar da doutrina dos espíritos? Vamos. Mas não pode ser com um assunto atual. Não pode ser com um acontecimento, uma polêmica atual, com uma notícia, uma situação atual. Porque essa coisa de lá em 1720 houve, sabe, fica tão distante da sua realidade. E olha, a gente tem tanta coisa atual para falar. A gente precisa falar de orientação sexual, à luz da doutrina espírita, de identidade de gênero. E olha, na nossa sociedade, com pouco estudo e pouca compreensão, muita gente ainda confundindo orientação sexual com gênero. São coisas completamente distintas. Vamos falar sobre moda, sobre droga. Vamos falar sobre homoafetividade. Vamos falar sobre o que aconteceu, a grande polêmica que aconteceu com o artista, ou com o político, ou enfim. E vamos trazer para a luz da doutrina espírita. Vamos fazer com que as coisas fiquem mais interessantes e mais atuais. Então, eu vejo na linguagem a grande dificuldade para que a juventude espírita possa se integrar, que a juventude espírita possa produzir e realizar, que a juventude espírita possa se interessar. Então fica aí essa pontuação, esse puxãozinho de orelha em todos nós, não é? Para falarmos, meu povo, para falarmos de Jesus, para falarmos de espiritualidade, não precisa falar difícil, não. A gente pode fazer até sorrindo, brincando, usando gíria, enfim. O importante é acessar aquele coração, acessar aquela porta. Esse é o mais importante. Construir pontes, fazer o evangelho chegar até onde precisa chegar. Bom, mas eu queria começar falando sobre os grandes desafios que você que está me assistindo vive. Nós, como sociedade, vivemos. Principalmente dois desafios. O preço da carne e o preço da gasolina. Não, brincando. Não é disso que eu vou falar. Dois desafios são o egoísmo e a vaidade. Sim. Egoísmo e vaidade, disparado. Bom, a doutrina dos espíritos nos mostra que as duas chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Mas como assim, Tiago? Que história é essa de
de egoísmo, bom, você que está me assistindo, e eu me incluo nessa categoria, a gente tem o hábito de pensar no melhor para mim e para os meus. Muitas vezes a gente não pensa no melhor da coletividade. Que às vezes eu vou precisar perder, que às vezes eu vou precisar dedicar algo, doar algo, para que o todo se beneficie. E aí fica cada um puxando para o seu lado e as coisas não caminham, né? Não caminham porque a engrenagem, para funcionar, ela precisa estar lubrificada, as peças precisam estar encaixadas. E se cada peça quiser trabalhar da sua forma, do seu modo, o trabalho coordenado não existe, não dá certo. Esse é o egoísmo. Pensar no melhor para mim, para minha família e ponto. Se o outro está se prejudicando, que deixe para lá. Se o outro está sofrendo, que eu vire o rosto, que eu finja que não estou vendo. O importante é que me interessa, está cômodo para mim. Esse é um grande exemplo do egoísmo que nos atrapalha nos dias de hoje. E a vaidade? A vaidade, ela está quando a gente se coloca como dono da verdade. O sabichão, sabe tudo. Quem de nós sabe tudo? Bom, nesse tempo de internet, todo mundo sabe opinar sobre tudo. Todo mundo é especialista. Poucos têm coragem de dizer que isso eu não sei, isso eu não conheço, isso eu preciso estudar. Essa falta de humildade, essa vaidade, ela faz com que as verdades sejam distorcidas ao seu bel prazer, ao seu interesse, muitas vezes seu interesse social e interesse econômico. E aí a gente fica nesse dilema. Você aí, família cristã, preservar em defesa da família, os valores da família. Que valores, cara pálida? Que valores? O valor de ficar patrulhando a vida dos outros? Eu fiz um vídeo há pouco tempo no meu Instagram falando sobre essa família cristã. A família cristã que tem se dedicado a patrulhar a vida dos outros. Se o casal tiver muito animadinho, um casal mais excitado, é um absurdo. Uma pouca vergonha. Se você vê um relacionamento homoafetivo, que absurdo, meus filhos não podem ver isso. Como se o filho vendo ele ficasse com vontade. Não, orientação sexual, ou você é ou você não é. Ou você gosta ou você não gosta. Se tiver que gostar, vai ser vendo ou não vendo. Mas por que se importar tanto com isso? Por que precisamos patrulhar a vida sexual alheia? Ou a orientação sexual alheia? Família cristã, família espírita. Não é isso que Jesus tem pedido pra gente. A patrulha que a gente tinha que fazer é a patrulha do espelho. Se enxergando, se olhando e vendo que a gente precisa mudar. Não se preocupando com quem fulano deita, com quem cicrano ama. A preocupação que Jesus queria plantar em nós não é a vida amorosa dos outros. Jesus queria plantar em nós a preocupação com a fome, com a dor, com a miséria. A preocupação de levantar no sofá e sair por aí para socorrer. Levar luz, levar pão, levar coberta, levar abraço, levar atenção, carinho e perdão.
Ah, família cristã, como nós precisamos entender o convite do Cristo, família cristã. Isso somos nós, ainda perdidos, perdidos em rótulos, em nomes, em conceitos. Preocupado com a aparência, com o título e por dentro não realizando. Esses somos nós. E nessa questão, temos falhado. Nos preocupamos com filmes ou com séries onde tenham personagens homoafetivos. Teve uma polêmica há pouco tempo que o filho do Superman, nos quadrinhos, era gay. E o pessoal desesperado. Gente, é um desenho, é um quadrinho. E se for gay, qual é o problema? Somos nós querendo, no dia de hoje, em 2022, ainda apedrejar quem pensa diferente de nós ou quem ama diferente de nós. Na total contramão do que Jesus nos pede. Meus irmãos, a gente acaba mascarando o nosso egoísmo e a nossa má vontade em praticar o amor quando a gente disfarça, senta no sofá e fica só apontando para os outros. Mas Jesus continua nos esperando. E meus irmãos, haverá o dia em que seremos tão evoluídos espiritualmente, moralmente, intelectualmente, que a gente vai descobrir que os rótulos não importam, o que importa é a essência. Vamos descobrir que para Deus não importa se João ama João, se Maria ama Maria. Porque para Deus, para a justiça divina, o que importa é o que há dentro desse coração. Ele carrega amor, ele carrega caridade, ele carrega compreensão, ou pelo menos se esforça para tentar melhorar. O tempo da Inquisição já passou. Não se pode mais atear fogo nas pessoas, tidas bruxas. Então a gente vai e coloca fogo pela internet, pelo WhatsApp, pessoalmente, por telefone. E a gente está querendo jogar essa pessoa nessa fogueira. Meus amigos. Mas eu também não vejo a família cristã se preocupar com a violência na tela. É troca de tiro e tal. Que bacana, filho, olha lá, é ação. E a gente ali propagando muita violência. Mas a preocupação é com o tipo de casal que vai aparecer na tela. E agora recente uma polêmica, uma grande polêmica de um veículo, de um automóvel, que na sua propaganda colocou o casal homoafetivo e deu um zum. Tá uma polêmica até agora. Procurem, busquem para saber. Volkswagen Polo. Não pagaram propaganda aqui pra gente não, hein? E nesse assunto, algo me chamou muita atenção. Essa semana, eu recebi 2 depoimentos. Um de uma mãe, de uma jovem trans, e outra de uma filha, que não aguentava mais sofrer violência dentro de casa. Essa filha manda mensagem no direct, na rede social, e diz: eu sou homossexual, eu gosto de meninas, mas meu irmão me maltrata muito, ele tem muita raiva, ele fala coisas horríveis.
Minha mãe diz que é normal. Afinal de contas, ele não gosta de homossexual. E ela escutou que a mãe preferia ter perdido a filha num aborto espontâneo do que vê-la ter um relacionamento lésbico. Eu imagino como isso deve doer. Alguém dizer que preferia a sua morte do que aceitar a pessoa com quem você ama. Espíritas. 2 casos espíritas. No outro, a mãe preocupada porque a filha trans poderia vir a sofrer, depois desse período de pandemia, a sofrer alguma humilhação, alguma violência no retorno à casa espírita, e para isso estava pensando em mudar de casa espírita para não ter que sofrer esse tipo de violência ou esse tipo de falta de respeito. Espírita. Se você tiver uma religião, se você seguir uma doutrina, ela não diz nada sobre você. Por mais que ela pregue o respeito às diferenças, se você for preconceituoso, você é um preconceituoso. Independente da religião que você goste ou da doutrina que você se identifique. Mas foram 2 depoimentos que me tocaram muito. Porque a gente foi fazer palestra relacionada à temática e ver como ainda existem pessoas que sofrem e sofrem calados, humilhações dentro do lar, e nada podem fazer porque são muitas vezes dependentes ainda financeiramente. Me chocou. A menina dizer que não gostava de voltar para casa. Me chocou. Bom, é muito louco pensar, ainda falando sobre homoafetividade, que tem gente que ainda levanta a bandeira do Cristo, para lutar contra esses relacionamentos amaldiçoados. Eu já vi tentativa de cura gay dentro de centro espírita. Não, ele está vindo, ele está tomando passe, ele está frequentando para ver se consegue resolver a situação porque ele tem tendência homossexual. O espiritismo não acredita em cura gay porque para o espiritismo ser gay não é doença. E chegará o dia, senhoras e senhores, em que a gente vai entender que essa bobajada de nada vale. Que só o que vale é o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas obras. Isso é o que vai valer de verdade. Bom, e essa transição planetária, hein? Veio a pandemia e o pessoal se animou. E agora? Tá passando a peneira e já vamos para o mundo de regeneração. Tem gente que conta os anos. Meus amigos, para a gente falar de transição planetária, a gente vai lembrar que o Cristo é o governador desse planeta, mas que Deus ele não para de criar, né? Então existem dezenas e dezenas e centenas de sistemas solares, dito pela Gênese lá atrás, numa obra básica de Kardec, mas hoje já confirmado normalmente pela NASA. Então, a evolução dos mundos ela acontece. Os mundos vão progredindo à medida que os seus habitantes vão progredindo. Mas será que já chegou a hora realmente da nossa sociedade estar mais evoluída? Porque quem puxa essa evolução planetária não é a data, o calendário.
Somos nós que escolhemos. E trabalhamos em conjunto com a espiritualidade para tentar promover esse planetinha aqui um lugar melhor. Mas a transição demora. E aí você pode até ficar com raiva de mim, viu? Mas tem gente que quer medir 10 anos, 7 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Eu acho que meu neto ainda vai ver muita barbaridade aqui. Por isso não creio nessa transição quase instantânea. Né? Mas pensa comigo. Para o planeta Terra passar do estágio de mundo de provas e expiações, que é o lugar onde nós, que fazemos bobagens, que nos arrependemos, voltamos para aprender. Isso é um mundo de provas e expiações. A gente precisa passar pela prova da vida para ver a nossa reação. E a gente acaba também resgatando culpas antigas que trazemos, das bobagens que aprontamos. Mas quais itens precisam acontecer para que comece a ficar mais perto essa transição? Não é fé raciocinada? Então vamos raciocinar. O mundo de regeneração são irmãos que reencarnam ainda, mas que já não há barbaridades e crimes que denotem o resgate, espíritos de provas e expiações, não. São espíritos já regenerados, tranquilos, onde o bem predomina sobre o mal. Para chegar no mundo de regeneração, você quer medir? Quer saber como é que é? Então anota aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem gente passando fome no mundo? Tem, Thiago. E no mundo todo? Nossa, muita gente. Então não pode ser mundo de regeneração. Ainda é mundo de provas e expiações. Poucos observam, porque a gente se deixa levar pela emoção. A gente quer ver essa transição acontecendo, a gente quer ver essa ascensão. Tem gente nesse planeta que não tem saneamento básico, não tem um local decente para suas necessidades fisiológicas? Tem? Tem gente sendo humilhada? Tem gente passando fome? Tem muitos golpistas? Então, isso tudo é coisa do mundo de provas e expiações. Para o mundo de regeneração, essas coisas vão começar a já não acontecer. Irmãos inferiores como eu já não vão mais conseguir encarnar no planeta Terra, porque o planeta Terra vai ficar seleto. Só com a turma que entendeu. Só os bem-aventurados, que socorrem, que amparam, que amam, que perdoam. Então, enquanto isso não acontecer, esquece mundo de regeneração, esquece. E detalhe, o preconceito e a falta de amor, a falta de acolhimento, também demonstra uma grande distância para o novo mundo que está por vir. Meus amigos, aquele exemplo que eu estava dando sobre relacionamentos homoafetivos, o mundo de regeneração não tem ninguém incomodado com isso. Tem gente que parece que tem vontade de passar um cadeado lá na roupa íntima do cidadão, da cidadã, para controlar. Quase um Léo Dias da família, né? Só observando e contando, e descobrindo e fofocando. Não. Isso de fato não é o que importa para o Mestre Jesus. Não é de fato o que importa. O
que vai importar é quantas vezes eu fui útil, quantas vezes eu acolhi, quantas vezes eu socorri. E eu vou falar uma polêmica agora. Se bobear, existe ladrão, adúltero, dependente químico, com coração melhor que o seu e o meu. E muita gente vai tomar um susto quando chegar no mundo espiritual e perceber que alguns irmãos que eram condenados por nós podem estar em situação até melhor, dependendo do nível de generosidade, do nível de amor que eles carregavam, apesar das suas imperfeições, das suas compulsões, dos seus desequilíbrios. Meus amigos, que a gente pare de olhar rótulo e olhe mais a essência. Porque é só isso o que a justiça divina vai enxergar. Aproveitando e fazendo propaganda, gente, ó, quem quiser, dá um pulinho, quintas-feiras, na Rádio Rio de Janeiro, 17 horas lá, no Conexão Espiritismo, tá bom? Tô lá, esperando a companhia de vocês. Bom, depois da aguinha e voltando à programação normal, o que é o normal? O que é o novo normal? Bom, muito se falou, né? Foi agoniante. Foram quase 3 anos de incertezas, de insegurança, de sofrimento, de saudade. Ah, mas eu duvido da vacina. Eu tenho receio. Amigos, os números estão aí, ó, mostrando que as complicações, a gravidade está queda vertiginosa depois que houve aí essa distribuição ampla, não é? E o que é esse novo normal? São adaptações para respeitar a vida. A partir de agora, a gente tem um novo vírus circulando entre a gente. E eu acredito que as medicações, elas vão evoluir e vão se desenvolver com um prazo maior de imunidade. Mas com o surgimento desse novo vírus, chegaram também boas teorias para tentar explicar o que estava acontecendo. A gente teve teoria falando que era castigo de Deus. Era Deus castigando. A gente teve a desculpa de que não é porque está acontecendo a transição planetária. São várias teorias. E muitas delas até o oposto do que a gente aprende com o Espiritismo. Por exemplo, isso aí é Deus castigando, que ele está muito bravo e tudo mais. Não tem um Deus irado. Não tem Jesus com raiva. É outro patamar. Meus irmãos, quando a gente acha que é castigo, a gente precisa lembrar que Deus de amor, ele não está aí para castigar ninguém. E a gente teve comportamentos extremos durante a pandemia. A gente teve o destemido que desafiava tudo e a todos. E eu pergunto para vocês, isso é fé ou é imprudência? Se bem que vocês observem que o excesso de fé nos torna imprudentes. A gente deixa de ter alguns cuidados, principalmente na lei de preservação, que é
preservarmos a nossa encarnação, preservarmos a nossa vida, sabendo que temos um caminho a trilhar aí na busca por nossa evolução. E tem também, no outro extremo, enquanto de um lado você tem esse destemido que desafia tudo e que alguns acabaram pagando com a própria vida, no outro extremo você tem o recluso que abriu mão da vida. Né? Esse aí não voltou até agora. Está preso dentro de casa. Aí a gente vai para o outro extremo. Falta de fé ou prudência. Então que esse equilíbrio faça parte desse juízo interno que nós temos. Alguns cristãos, alguns espíritas, com sua fé no Pai Celestial, têm mania de achar que está tudo programado e tudo planejado. Você escolheu antes de nascer. Não. Você faz as suas escolhas diariamente. Na hora de atravessar a rua. Na hora de escolher um tênis para vestir. Para calçar, perdão. No tipo de roupa. Meus amigos, a gente vai sempre julgar que caminho nós vamos tomar. Então, a todo momento estamos escolhendo e usando nosso livre-arbítrio. A todo momento, todo dia, toda hora, todo minuto, a gente está escrevendo a nossa encarnação, a nossa história. A gente continua com aquela ilusão do conto de fadas que planejamento encarnatório, pum, acabou. Não. Você continua planejando e, inclusive, pode mudar de ideia a qualquer momento. E aí você muda de ideia hoje e amanhã já é um novo dia para um novo caminho. Que a gente possa assumir a responsabilidade das nossas escolhas. Sem terceirizar a culpa. Sem botar a culpa na espiritualidade, em Deus, no acaso, no azar, na sorte. Então, se de um lado a gente tem esse destemido, que estufa o peito e fala, não vai acontecer nada, porque Dr. Bezerra de Menezes me imunizou, porque a espiritualidade me colocou, sei lá, a imaginação é tão fértil, me colocou um campo de proteção, uma barreira invisível. E aí, de repente, um cidadão desse contrai o problema, contrai a doença. E aí? Ele vai reclamar onde? No plano de saúde, no centro espírita, na igreja? Todos nós temos essa responsabilidade de amadurecimento. De trazer para nós a responsabilidade das nossas escolhas e das nossas opções. Falando ainda em novo normal, eu até brinquei no início do nosso bate-papo, eu perdi meu pai pelo Covid e vi muita gente partir pelo Covid e aceito. Embora meu pai não tenha tido muita escolha, né? Na época dele ainda não tinha muito o que escolher. Era contrair, tomar remédio de verme e torcer para não ir. Mas ele foi. Foi feliz, foi calmo, está ótimo, está muito bem. Mas a ciência está aí para ajudar. E a gente está aqui para viver. E eu respeito aqueles que querem ficar reclusos, isolados, mas acho triste. Acho triste que a gente deixe de encarar esses desafios, que é o desafio da convivência, do aprendizado, do contato. O humano é bicho social, não foi feito para viver enjaulado, nem sozinho. Mas, meus irmãos,
Respeito quem fica recluso, mas acho uma pena. E, inclusive, denúncia. Tem casa espírita que não voltou até hoje. E eu penso, tá na terceira dose, tá indo para a quarta dose. Os números praticamente estagnaram, mas pode ser que haja algum aumento. Se houver aí uma dificuldade na próxima dose, tiver um intervalo maior, a gente precisa ficar atento. Mas o que falta para voltar? E eu brigo porque eu sou debochado. O que falta? Falta Jesus vir? Falta o retorno do Cristo para vir e dizer abre ou não abre? O que falta? Eu fico na dúvida se é preguiça sobrando, se é a não vontade de conviver, de sair. O fato é que é mágico. Faço aqui o online com todo carinho, mas já avisei que não estou mais aceitando esse convite. Eu quero presencial, pelo menos enquanto os órgãos de saúde estiverem com os números sob controle. Mas, meus irmãos, a prudência é uma ferramenta do sábio. Ser prudente significa amar a vida. Ser prudente significa valorizar esse bem que Deus nos deu, que é a vida. Então, meus irmãos, que a gente possa valorizar isso, com muito respeito ao nosso mestre, com muito respeito ao nosso Pai, nosso Criador, entendendo que não somos fantoches, nem bonecos, nem espectadores que vão assistir a vida passar. Nós somos atores principais das nossas histórias. E precisamos estar lá para fazer funcionar. Para se desafiar, para experimentar, para aprender a respeitar, para aprender a amar, para aprender a perdoar. E o novo normal, no mundo de regeneração, é saber que nas rodas de conversa não se fala mais sobre ódio, não se fala em dar o troco, ou não existe um exibicionismo. Mas a gente chega lá. Um dia a gente chega lá. Bom, morrendo de saudade da juventude da BBM. Alô, juventude! Pessoal, gente boa, né? Puxa, que saudade de vocês. Saudade daquele almoço beneficente. Inclusive, você que está acompanhando a gente, se puder fazer sua contribuição para a BBM, faça, porque eu sei que estamos passando por obras difíceis lá, tá bom? E é isso, gente. Eu queria agradecer, né? Eu queria, poxa vida, agradecer essa honra de estar com vocês novamente, mesmo que virtualmente, mas com a certeza de que em breve eu vou estar juntinho de verdade. Já nos preparando para a prece. Lembrando, então, hoje a gente bateu um papo sobre juventude espírita, os tipos de linguagem, os assuntos atuais. Falamos sobre os nossos desafios, que é o nosso egoísmo, a nossa vaidade, né, o nosso orgulho. Falamos sobre o novo normal, que é o respeito à vida. Né? E aquelas teorias que, como se fosse um Deus muito bravo, né? Teorias que não estão de acordo, não são consoantes do Pai de amor e misericórdia que a gente conhece. E falamos sobre a transição planetária, né? A evolução dos mundos, essa transição vai demorar. E que a gente precisa se transformar para receber esse mundo e, quem sabe, fazer parte dele. Meus amigos, vamos para a nossa oração? Vamos lá? Eu vou contar uma fofoca para vocês aqui, só entre nós. Eu estou enviando gravado esse nosso bate-papo, porque daqui a pouquinho, na hora da nossa palestra, onde eu vou estar?
eu vou estar no set de filmagem do filme Nosso Lar 2. Vou estar lá, batendo um papo com o pessoal, vendo como é que estão as coisas. E prometo trazer para vocês nas minhas redes sociais, tá? Thiago Brito Espiritismo. Thiago Brito é Thiago com H, TH. Thiago Brito Espiritismo no Instagram, no Facebook. Lá você me acha, tá? Então, obrigado pela compreensão. Vamos para a nossa oração. Mestre Jesus, querido, amado irmão, agradecemos mais uma vez essa oportunidade de trabalho, na sua seara. Nós, que ainda apontamos tanto, possamos aprender a apontar para nós mesmos, cobrando e exigindo de nós mesmos que precisamos amar. E peço também, Senhor, nesse momento, que toque os corações fragilizados. Fragilizado pelo problema financeiro ou pelo problema de saúde. Que o Senhor toque e não digo resolver o nosso problema milagrosamente, mas nos inspirar a ter coragem para caminhar na busca das resoluções. Muito obrigado, mestre querido. Muito obrigado a todos os trabalhadores encarnados da BEBM que fazem essa casa fofa, linda acontecer. E obrigado à espiritualidade amiga que nos atura, nos consola, nos conforta, nos intui. É isso, gente. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e que possamos caminhar cada vez mais juntos e mais unidos. Um beijão para vocês. Até a próxima. E viva Jesus! E todas as coisas se restabelecerão, e toda treva se dissipará. Os orgulhosos se envergonharão.